Você por acaso notou que o pênis de repente ficou torto, dói durante a ereção ou está atrapalhando sua vida sexual por causa da tortuosidade? Pode ser doença de Peyronie. Um problema relativamente comum em homens acima dos 40 anos, mas que ainda é cercado de muitas dúvidas. Então fica comigo para entender o que é, como se forma e o que fazer a respeito desse problema. A doença de Peyronie é caracterizada pela formação de uma placa fibrosa na túnica albuginha, a capa que envolve os corpos cavernosos, o que causa encurtamento e curvatura do pênis quando ele fica ereto. Essa doença ganhou esse nome em homenagem a um cirurgião francês chamado François de la Peyronie, ainda lá no século XVIII, enquanto ele servia à corte do rei Luís XV. O médico descreveu pela primeira vez esse tipo de anomalia diagnosticada no próprio rei, e assim ficou conhecida como doença de Peyronie. Desde então, os conhecimentos sobre a doença evoluíram bastante. Na maioria dos casos, acredita-se que a origem esteja em microtraumas repetitivos no corpo do pênis durante a relação sexual e ao longo da vida. Esses pequenos machucados levam a uma cicatrização e acúmulo de colágeno, formando a placa de fibrose. Homens com doenças como diabetes ou problemas do tecido conjuntivo, como artrite reumatoide ou lúpus, também parecem ter um risco maior, e não se trata de uma doença contagiosa. Nós dividimos essa doença em duas fases. A primeira fase nós chamamos de fase inflamatória ou aguda, que pode durar cerca de 6 a 18 meses. É nessa fase que surgem os sintomas como dor, encurtamento, deformidades e a mais clássica, que é a curvatura progressiva. Nessa fase, a placa ainda está em formação e por isso alguns pacientes podem apresentar melhora espontânea, outros estabilizam, mas a maioria melhoram a dor durante o tempo. O problema é que eles ficam muitas vezes com a curvatura. Nessa fase, o mais importante é o controle da dor. Alguns medicamentos podem ser usados para o controle, como anti-inflamatórios, tadalafila e outros medicamentos como vitamina E, que é um antioxidante, e colchicina, também são descritos, mas com resultados um pouco controversos. Dispositivos de tração peniana também podem ajudar nesse período, e a terapia por ondas de choque comprovadamente melhora a dor nessa fase. Depois da fase aguda, vem a fase fibrótica ou crônica. A dor melhora, a placa se estabiliza e a curvatura para de progredir. Como a evolução é imprevisível, o acompanhamento com o urologista é fundamental desde o início do diagnóstico. O diagnóstico é clínico, ou seja, só com a história e examinando o paciente, nós já conseguimos fechar o diagnóstico. Algumas vezes nós pedimos para o paciente tirar fotos durante a ereção, mas podemos solicitar um exame chamado ultrassom Doppler peniano com teste de ereção fármaco-induzida, que esse exame vai ajudar a medir a curvatura, avaliar a presença de calcificações e também a gente avalia a qualidade do fluxo sanguíneo no pênis. Agora vamos falar sobre o tratamento. Para os homens que não sentem dor e conseguem ter relações sexuais satisfatórias, na maioria das vezes a melhor conduta é observar. Muita gente convive com a curvatura quando é leve, sem maiores problemas. Mas os homens em que a curvatura impede ou dificulta de forma importante a penetração e a relação sexual, ou ainda causa dor persistente, o melhor vai ser tratar. E o tratamento vai variar caso a caso. Vamos lá. Esse aqui é a atualização do protocolo da Sociedade Europeia de Urologia, a mais forte do mundo. E nesse fluxograma aqui podemos ver que o tratamento da doença de Peyronie vai depender inicialmente da fase. Na fase aguda, temos o tratamento medicamentoso e contração, como a gente já comentou. Depois, quando passa para a fase crônica, avaliamos se o paciente tem ou não impotência sexual. Se ele tiver impotência, nós tentamos tratar, e se conseguimos tratar a impotência, seguimos o fluxo. Vamos corrigir a curvatura. Mas se o paciente tiver uma impotência grave, que não respondeu bem aos tratamentos, o preconizado é já tratar a curvatura e colocar uma prótese peniana na mesma cirurgia. Agora, se o paciente consegue ter uma boa ereção ou responde ao tratamento, vamos tratar somente a curvatura. Para isso, nós avaliamos então o paciente, o grau e complexidade da curvatura. Caso seja um paciente com contraindicações para a cirurgia, por exemplo, um paciente com doenças graves, cardíaco, que não pode operar, ou até mesmo aqueles que não querem fazer uma cirurgia, a injeção intralesional de medicações é o mais indicado. Esse tratamento consiste na aplicação de medicamentos em cima da placa, como o Xiaflex ou interferon. O Xiaflex
é o que nós temos hoje de maior evidência, mas a gente não encontra ele no Brasil, ele não tem registro na Anvisa. E as duas medicações são bem caras, com resultados medianos. A gente reserva eles mais para aqueles pacientes que realmente não podem operar. A cirurgia é o tratamento padrão para os pacientes com Peyronie. Agora, se o paciente tem um bom tamanho de pênis e a curvatura e a deformidade não é tão complexa, a cirurgia de plicatura é a melhor escolha. Nessa cirurgia, nós realizamos pontos de encurtamento do lado oposto à placa, causando uma contratração para retificar o pênis novamente. Essa técnica pode encurtar o pênis em 1 a 2 centímetros, dependendo do grau de curvatura do paciente, mas é mais simples, recupera muito mais rápido e praticamente não altera a ereção depois. Agora, os pacientes com curvatura muito acentuadas, deformidades complexas ou um pênis curto, o melhor é a técnica de correção com enxerto. Nessa cirurgia, nós removemos ou incisamos a placa e colocamos o enxerto em cima da brecha que se forma. Hoje existem vários tipos de enxertos estudados e validados, mas na prática, geralmente usamos o enxerto de pericárdio bovino, que é bem compatível e com ótimos resultados. O problema dessa técnica é que, como ela abre o corpo cavernoso, não perde em tamanho, mas tem taxas bem mais altas de impotência sexual. E a recuperação pós-operatória também é mais demorada. O vídeo ficou um pouco longo, mas deu para explicar bastante sobre essa doença que traz muito problemas aos homens e conhecimento também nunca é demais. Mas e aí, você já tinha ouvido falar da doença de Peyronie? Deixe seu comentário aqui embaixo, curte o vídeo, compartilhe com quem precisa saber disso e se inscreve para mais conteúdos de saúde masculina baseado em evidências. Um grande abraço e até a próxima.